Terror em Hensel. Prólogo. O silêncio de Hensel era inquietante. A névoa rastejava pelo chão de paralelepípedos como dedos invisíveis, se enrolando nos postes de luz enferrujados e nas fachadas das casas antigas. O cheiro de terra molhada era forte, misturado ao aroma azedo de vegetação úmida. No topo da colina, onde o antigo casarão conhecido como Casa dos Perdidos se erguia, uma sombra observava, esperando, chamando. Renan segurava o volante com força, o olhar fixo na estrada de terra esburacada. O que antes era um caminho de asfalto agora estava tomado pela mata, como se a cidade tivesse sido engolida pelo tempo. Isso não faz sentido, murmurou Silvana. Olhando pela janela, as árvores pareciam formar túneis, se fechando atrás deles. A mensagem anônima ainda queimava em sua mente. Vocês precisam voltar. A cidade está viva. Os dois cresceram em Hensel, mas suas famílias saíram de lá há mais de 20 anos. Lembravam-se apenas de fragmentos, a igreja antiga, a praça central, as histórias que os mais velhos contavam sobre a mulher do rio, mas a cidade que encontraram ao chegar não era como se lembravam. As casas estavam abandonadas ou habitadas por pessoas que pareciam ter saído de outra época. As janelas eram fechadas com tábuas. Os rostos dos moradores eram pálidos, os olhos fundos, nenhum som de carro, nenhum som de vida. E, no centro da praça, um cartaz envelhecido pregado em um poste trazia seus rostos. Eles voltaram. Capítulo 2. O chamado da mulher do rio. Isso não pode ser real, sussurrou Renan, arrancando o cartaz. Silvana pegou o celular e tirou uma foto. A tela piscou e por um segundo a imagem mudou. Seu próprio rosto apareceu na tela, mas os olhos não eram os dela. Eram negros, fundos e sem vida. Um arrepio percorreu sua espinha. Um som cortou o silêncio. Um canto vindo de longe. Era uma melodia triste, carregada de vento. A mulher do rio, murmurou a voz atrás deles. Era um homem idoso, de vestes gastas, parado na porta da vendinha local. Ele olhava para os dois com um misto de medo e pena. Ela sempre canta antes de levar alguém, disse ele. E desta vez ela está chamando vocês. Capítulo 3. A verdade sobre Hensel. A noite caiu rápido demais. Renan e Silvana decidiram procurar respostas na igreja local. O padre Antunes, um homem de expressão cansada, os recebeu com um olhar desconfiado. Vocês não deveriam ter voltado, foi a primeira coisa que ele disse. Ele trancou a porta atrás deles e levou-os até a sala repleta de papéis antigos. Hensel não está aqui por acaso, explicou. No século XIX, quando os mineradores chegaram, encontraram algo, um local proibido. Eles o profanaram e desde então a cidade está presa em um ciclo que não pode ser quebrado. Um ciclo? Perguntou Silvana. O padre assentiu. A cada geração, aqueles que nasceram aqui são chamados de volta. E quando isso acontece, a cidade muda, a mata cresce, as estradas somem. Hensel quer se esconder no mundo e só pode fazer isso quando todos os seus filhos voltam. Renan sentiu um frio na espinha. Eles foram chamados de volta. Eles faziam parte do ciclo. Capítulo 4. A Casa dos Perdidos. A única pista restante era a Casa dos Perdidos, o casarão abandonado no topo da colina. Diziam que, uma vez que alguém entrava, jamais saía. Silvana e Renan subiam a trilha, guiados pela névoa. A porta rangeu ao se abrir, e o cheiro de madeira apodrecida tomou conta. No centro da sala principal havia um espelho antigo, e nele algo os esperava. Seus próprios reflexos os encaravam, mas os reflexos não se moviam junto com eles. Silvana se aproximou, seu reflexo sorriu. Vocês finalmente voltaram, disse a imagem no espelho. Renan puxou Silvana para trás, no instante em que uma mão saiu do vidro. A casa queria prendê-los ali.
e se ficassem tempo demais, nunca mais sairiam. Capítulo 5. A escolha final. A cidade estava viva, ela respirava e queria que eles fizessem parte dela novamente. A mulher do rio cantava, os moradores os observavam das sombras. A floresta se fechava. A única saída era voltar ao túnel subterrâneo escondido sob a igreja, onde tudo começou. Renan e Silvana correram, sentindo o peso da cidade tentando arrastá-los para dentro. O padre Antunes tentou ajudá-los, mas foi puxado pela névoa antes que pudessem impedir. O túnel estava lá, escuro, silencioso. Dentro dele encontraram algo enterrado, um livro antigo, repleto de nomes, e os últimos 2 nomes escritos lá eram os deles. Se assinassem, seriam parte do Hensel para sempre. Se destruíssem o livro, talvez conseguissem escapar. Mas e se isso fizesse algo pior despertar? Eles olharam um para o outro e fizeram sua escolha. Epílogo. A estrada estava de volta. Renan dirigia em silêncio, a respiração pesada. Silvana olhava para trás, para a cidade que desfazia na névoa. Eles conseguiram sair, mas algo dentro deles dizia que Hensel nunca os deixaria completamente. E um dia ela os chamaria de volta. Fim.